sei que começaste a escrever com 9, 10 anos. Como é que surge este gosto e que caminho tu percorreste até chegar agora e com certeza que irá continuar? Mesmo antes de eu aprender as letras, aprender a ler, eu já gostava que me contassem histórias, que me lessem. E depois, no primeiro ano, quando comecei a aprender as letras, comecei a juntar tudo e eu gostava muito. E então eu criei um grande gosto para ler, para escrever. E já no primeiro ano, quando nos mandavam fazer testes nos testes e assim, eu já nem conseguia parar, eu fazia, a minha imaginação ia ali muito além. Estas duas histórias já estavam. Como é que surgem? Sei que tu gostas muito do Halloween, uma delas é por aí. E a outra é uma história que passa uma mensagem muito bonita, sobretudo às crianças de hoje em dia, que às vezes não dão valor a pequenas coisas. Como é que isto surge na tua mente, Francisco? Eu sou um pouco sensível e amorosa e eu acho que o mundo sensibiliza-me. E quando eu vejo pessoas a desperdiçarem comida e assim, eu fico mal com aquilo. Então eu pensei em fazer uma história para também sensibilizar outros. E aí surge o avião de papel e também surge a outra história, porque é engraçado porque tu tens, pelo aquilo que eu me apercebo, esta passa, uma história passa uma lição de humildade e a outra incentiva o leitor a escrever, porque não é uma história terminada e tu pedes mesmo para que terminem, que te mandem os finais. É muito assim que vai ser a tua escrita, é também desafiar os teus leitores. Sim. É esse o objetivo, não é? Já desde pequena, que ela quando via também histórias inacabadas nos textos que lia ou até nos livros que ela foi lendo, ela achava aquilo maravilhoso, porque ela gostava de lá estar, de pôr a imaginação dela a trabalhar e dar asas à criatividade e à imaginação, e gostava desse tipo de texto e dizia: eu gostava de um dia também alguém pegasse numa história minha e fizesse o mesmo. Por isso este gosto e este sonho dela ver um dia as histórias dela no manual, mas sobretudo eu gostava que saísse um texto meu num texto para os meninos depois darem continuidade. Ela sempre teve um bocadinho este interesse nesse sentido. E a Francisca cantou muito com o apoio do irmão para as ilustrações. Tem ilustrações maravilhosas que são, acho que, típicas de crianças e que vão chegar às crianças. Gabriel, leste as histórias da tua irmã e depois ilustraste ou foste ilustrando aos poucos? Foi aos poucos. E foi um desafio ou foi engraçado fazer isto? Foi engraçado. Juntou-vos, como a mãe dizia, se calhar juntou-vos um bocadinho quando nestas idades estão mais afastadas, mas juntou-vos neste trabalho e vais continuar a ajudar a Francisca quando ela precisar de ilustrações. Ele tem um gosto especial pela ilustração, não tão a ilustração, mais o desenho. Ele já nas aulas, não é, Gabriel? Como é que é? Ele está a ouvir e é uma forma de se concentrar. Parece que às vezes nós dizemos: está distraído. Não, eu acho que ele está a desenhar e a ouvir à mesma, mas o desenho, e sai sempre o que parece que é um traçado que não tem qualquer significado. Depois aparece ali um desenho, é muito engraçado a reprodução que ele faz ao traçado dele, porque ele tem mesmo uma aptidão desde pequenino para o desenho e é uma coisa que ele gosta, ainda que não seja uma área de fundo a seguir, mas acho que é um hobby, um desenho, e se calhar, se realmente for para continuar, poderá ser uma coisa paralela à área que ele quiser. Isto para os pais, assim, a Francisca conduz sempre com apoio. Vocês foram-se apercebendo do gosto dela, também do Gabriel, com certeza, e foram incentivando. É muito importante este apoio que dão quando se nota que os filhos querem ir mais além. Sim, claro, é um orgulho, não é? Quando nós começamos a perceber realmente que, claro que a gente desde sempre também incentivou muito, não é? Eu sempre ligo muito para eles. Eles sempre temos imensos livros em casa, agora já nem sabemos muito bem o que é que eles sabemos fazer, já andamos a distribuir livros porque já não têm o interesse deles e acho que é desperdiçado estarem numa caixa guardados, não é? Então já andamos a oferecer livros e a entregar livros, porque realmente para o Gabriel então, até aos 5, 6 anos, antes dele conseguir ler, era uma história por noite. Eu já não tinha histórias para ler, fosse grande, fosse pequena, a história tinha que terminar naquela noite. E então eu tinha que andar sempre atrás de livros, a comprar livros, até que íamos à biblioteca também levantar livros e requisitar, porque quase já não havia livros para ele, para ter a história dele. Entretanto, a Francisca foi muito engraçada, que começou
ela própria assim começou a ler, foi ela que tomou a iniciativa de ir à escola, requisitar à biblioteca, requisitar os livros e criou-se ali uma história. A gente fica orgulhosa por isso, não é? Por esta iniciativa dela e temos que dar asas a isto, porque até aconteceu situações insólitas que a Francisca chegou a ir, eu acho que ela ainda nem sabia ler, chegou a ir à biblioteca e fartava-se de rir, tanto a professora como a responsável da biblioteca, porque ela foi aos Lusíadas e a Barca do Inferno infantil e ela foi um dos livros que ela recitou naquela altura, assim como um livro de poemas que ela nem sabia muito bem que se os lia, não é? Que a interpretação deles que era mais difícil, mas eram os livros que ela requisitava. E foi motivo de. Ou seja, a gente, este gosto já, ainda que a gente estimule e incentive, já lá estava. Deles, sim, Já e lá a gente, estava. claro, temos que, não podemos deixar ficar isto assim, não é? E ela foi pedindo, entretanto, houve este interregno com a pandemia. Nós também fomos percebendo, ela quer mesmo isso, porque ela continuava, e os meus livros, e os meus livros, e as minhas histórias. E nós, pronto, realmente isto é para levar a sério. E pronto, fizemos os contactos e andámos à volta com isso. E já estão dois cá fora e, pelo que eu percebi, o gato vai ser o protagonista da próxima história, não é? Podes falar um bocadinho daquilo que vem aí, Francisco? Eu, com este livro, já pretendo fazer um livro para mais velhos, o segundo, o terceiro ciclo. E a história é sobre um gato com muitas controvérsias. É um gato preto, arisco, mas ao mesmo tempo muito sossegadinho, e ele vai viver muitas aventuras. Sim. Muito bem, e se calhar o Gabriel vai dar ali uma ajudinha também nesta nova história. Sim, já estão a combinar, já têm ideias, estas ilustrações já não vão ser tão infantis, não é? E então já andam aí a combinar, sobretudo nas viagens, quando nós fazemos viagens, nós andamos sempre de um lado para o outro, e então nas viagens é tema de conversa. Ainda no outro dia foi muito engraçado, que a Francisca disse, olha, lembrei-me de mais um desenvolvimento para o meu livro, e nós ficamos assim, do nada, não é? Sai-se esta veia de escritora, e depois começam a lembrar-se do que é que há de fazer para as ilustrações. Estou falando agora só assim um bocadinho do futuro. Tu gostavas muito de ver estes livros nos manuais escolares, ou melhor, excertos até dos livros. É um dos objetivos, Francisca? Eu queria muito, porque acho engraçado ver as pessoas a usarem os nossos textos para depois darem uma continuidade. Eu acho engraçado isso. Muito bem. Que mensagem, isto para finalizarmos, tu passavas aos meninos mais novos e até aos mais velhos, porque há muitos mais velhos que não ligam muito à leitura nem à escrita. Tu com 12 anos, o que é que tu podias passar para eles, Francisco? Eu acho que ler devia de ser com mais frequência, porque nós começamos a olhar para o mundo de uma forma diferente. Começamos a romantizar mais a vida. E eu acho que devíamos ler mais. Isso ajudaria também a humanidade a ficar melhor, não é? Um bocadinho isso.